A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que fala do novo Fundeb. Foi uma importante vitória para a educação brasileira. E para falar mais sobre este tema, o Na Ordem do Dia conversa com o professor Rubens Barbosa de Camargo, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Olá, Rubens, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Vivian. Como é que vai? Também, muito obrigada aí por aceitar o nosso convite. Vamos lá, ok. Então, hoje, Rubens, o fundo ele é financiado por 10% de recursos da União e 90% de recursos de estados e municípios. A conta era considerada injusta e, além disso, a vigência ia se esgotar agora no final do ano, né? Então, como o senhor analisa esse cenário? Falando rapidamente, né? Porque é um assunto bastante complexo, a questão do financiamento da educação básica no Brasil. Mas é que todas as pessoas que trabalham com educação no Brasil, especialmente na educação pública, sabem que existe um déficit de atendimento, um déficit de qualidade no geral, e que isso está relacionado com o quanto os governos investiram em educação, tá certo? Por décadas, não é só nesse momento. O Fundeb veio, né, a partir de 2007, né, ele foi criado em 2006, entrou em vigor em 2007, ele, de uma certa maneira, reconfigurou dentro do mesmo Estado uma perspectiva um pouco mais isonômica entre os estados e os municípios. E isso fez com que se elevasse um patamar de investimento por aluno, por ano, desde a entrada em vigor do Fundeb. Isso ameniza, mas qual que era a nossa proposta? Era que a contribuição da União, que tem recursos para o país, né, porque, como você disse, a grande parte do Fundeb é mantido pelos estados e municípios, tá certo? Ela deveria chegar a 50%, porque assim é que a gente teria um recurso maior para poder dar conta, seja da expansão necessária para o atendimento e buscar uma melhor qualidade. No entanto, o que foi aprovado, né, é da ordem de 23, quer dizer, o que está no projeto, foi aprovado, que agora está no Senado, né, foi uma proposta de, no total, depois de 6 anos, de 23% de complementação da União ao que os estados e os municípios colocam. E caso ele seja aprovado, então, lá no Senado, podemos considerar que as principais mudanças são a permanência, né, do Fundeb e o maior aporte da União no fundo. Podemos dizer, assim, que vamos respirar aliviados a partir de agora? Não, eu diria que respirar aliviado se a gente tivesse mais recursos, e todos nós sabemos o quanto que é necessário para a educação brasileira, tá certo? Em todos os níveis, tá certo? Da educação infantil lá, da creche, até a pós-graduação. Então, é o que está colocado no nosso Plano Nacional de Educação. O Brasil, para superar isso, teria que colocar algo em torno de 10% de seu PIB em educação. Mas veja, diante do que a gente tem hoje, e diante da proposta que foi aprovada, o fato de torná-lo permanente, o fato de ampliar também de 60% para 70% a subvinculação para pagamento de professores, o fato de colocar para dentro e constitucionalizado o custo aluno-qualidade, o fato de não colocar o salário educação, porque era uma das propostas do governo, colocar para dentro da composição o salário educação. O fato de não colocar isso e continuar como uma fonte à parte é muito importante. E o fato do Fundeb ser destinado para aqueles professores que estão em efetivo exercício é fundamental também. Uhum. A proposta estimula o aprimoramento, né, dos gastos públicos com a revisão, inclusive, das regras no ano de 2026 e, consequentemente, a cada 10 anos, né? Esse mecanismo, ele pode gerar mais transparência do uso do financiamento? Então, Vivian, assim, o fato de se rever de tempos em tempos é fundamental para poder fazer acertos, para poder calibrar melhor certas condições, assim por diante. Hoje, o Fundeb, ele já tem uma certa calibração, podia chamar assim, né, com fatores de ponderação pelos níveis e etapas de ensino. Então, o quanto que é o valor aluno do ensino fundamental, do ensino médio, no campo, na cidade, na creche, assim por diante. Então, tem fatores de ponderação que, a meu ver, tem que ser revisados agora, inclusive, tá certo? Vai ter uma lei de regulamentação.
Mas de tempos em tempos tem que ser aferido isso para poder, de fato, destinar os recursos que sejam mais compatíveis com os custos que cada uma dessas etapas representa de fato. Então, Sim. O fato de você ter, de um lado, revisões é importante, e o fato também do Fundeb manter o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, que é onde se faz, com participação da sociedade, do Estado, etc., onde se faz o controle dos gastos do Fundeb, né? Que tem um acompanhamento do gasto do Fundeb, o que é muito importante para os sindicatos, para os movimentos sociais, né, participar desse Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Outra questão que eu gostaria de ouvir a sua opinião é com relação ao relatório aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele retirou do texto um trecho onde falava sobre o pagamento da aposentadoria e pensão. Na sua visão, caberia ao Fundeb tratar dos professores aposentados? Então, essa é uma discussão antiga, né, que vem desde o financiamento anterior. Veja, quando se estabeleceu a nova vinculação para a educação, né, lá em 1983, na regulamentação, o ministro da época da Fazenda, Delfim Neto, ele colocou para dentro da vinculação a questão do pagamento de nativos, porque ele sabe que isso representa um montante significativo, tá certo? Naquele momento. Quando foi depois a Constituição de 88, depois a LDB, onde se deixa claro o que é e o que não é manutenção e desenvolvimento de ensino, se tem uma interpretação de diversos tribunais de contas do Brasil, em que não se pode nem sequer gastar com aposentados, inativos, pensionistas, aquilo que é destinado para manutenção e desenvolvimento de ensino, tá certo? Mas de onde vem o recurso? De onde que vem o recurso para pagamento dessas pessoas? Que é o grande problema. Nós defendemos que esse recurso tenha que vir, sim, do Tesouro, da contribuição que nós já fazemos, e também com a contribuição patronal, quer dizer, da parte do Estado ou da parte dos municípios que tem previdência própria, etc., mas tem que ser recursos que, de uma certa maneira, estão garantidos, né, nos moldes do que se vinha antes, para o pagamento de todo esse pessoal, tá certo? Que tem direito porque trabalhou, né, e contribuiu durante décadas aí para poder ter uma aposentadoria minimamente digna, né? Toda certeza, né? Então, assim, apesar dessas mudanças, né, agora para o ano que vem, a partir do ano que vem, né, ainda tem algumas coisas que precisam ser mexidas, mas já podemos considerar que é uma grande vitória da educação esse início. Não, claro, eu concordo que foi uma grande vitória, porque diante da manifestação do governo Bolsonaro, que não queria nem sequer ampliar os recursos, etc., né, e que, ao final, foi obrigado, de uma certa maneira, a ceder, e cedeu ainda mais do que estava no projeto da professora Dorinha, né, que ela colocava lá 20%, e ao final se apresentou 23%. Então, e com essas garantias que nós acabamos de falar, né, que de uma certa maneira destina para aqueles professores que estão no efetivo exercício um montante maior, né, de recursos. E com calibrações diferentes, e é claro, agora nós vamos ter que entrar numa discussão. Primeiro, temos que aprovar no Senado essa vitória, e não está garantida, porque tem que aprovar lá. E depois brigar também para que se tenha uma boa regulamentação, porque vai exigir de nós também, professores, o olhar atento sobre como é que vai ser destinado, para quem vai ser destinado, como vai ser calibrado o uso, né, o recebimento desse recurso por parte dos municípios e das redes estaduais. Isso mesmo, e ficar de olho se tudo vai acontecer como deve, não só deixar no papel, né? Isso, porque assim, aqui no Brasil é muito comum até às vezes a lei ser muito interessante e depois não ser implementada, né? É um olhar atento e a participação mesmo nos conselhos, os sindicatos têm que estar atentos e de uma certa maneira, quando perceber que se tem problemas, o caso de São Paulo é exemplar, inclusive, porque colocou um monte de irregularidade, né, com relação à questão da educação.
tem uma discussão lá no Tribunal de Contas do Estado, dos últimos governos, com uma série de irregularidades. E que eu acho que tem que ir lá pressionar o Tribunal de Contas, né, para poder acionar os governantes, né, sobre essas questões, ou acionar o Ministério Público para dizer o quanto que os governadores, né, no caso da rede estadual, mas também acontece também em vários municípios do Brasil, que tem que colocar, de fato, os recursos para a educação. É isso aí, professor. Então, olha, eu sei que ainda tem muito assunto para falar sobre Fundeb, principalmente, né, quando, se for aprovado, né, e é isso que a gente está conversando, depois verificar na prática como que isso vai funcionar direitinho, tá atento. Mas, a princípio, o nosso bate-papo fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação. Opa, eu também agradecer, então, a oportunidade, mandar um abraço do pessoal do CPP, tá certo? E estou à disposição, quando quiserem, quando precisarem, a gente está aqui à disposição para conversar sobre isso, sobre o financiamento da educação, tá bom? Perfeito, professor, muito obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.